O amor e o desejo devem aproximar-se das pessoas, mas, paradoxalmente, muitas vezes levam ao afastamento. Esse fenômeno é especialmente comum em relações românticas, onde um homem pode demonstrar forte interesse e conexão emocional apenas para logo em seguida se distanciar sem uma explicação aparente. Essa ocorrência contraditória confunde e frustra aqueles que estão do outro lado, gerando questionamentos como: se ele me quer, por que se afasta? Para entender esse comportamento, é necessário ir além da superfície e mergulhar nos mecanismos psicológicos inconscientes que moldam nossas reações emocionais. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, trouxe contribuições profundas sobre a psique humana, mostrando como boa parte das nossas atitudes é influenciada por elementos do inconsciente. Ele postulou que há forças internacionais operando silenciosamente dentro de nós, moldando nossos medos, desejos e decisões sem que tenhamos total consciência disso. No caso do afastamento masculino no auge do desejo, há uma série de fatores psicológicos que explicam esse comportamento, desde medos profundos até padrões de autossabotagem. Primeiramente, uma atração intensa pode ativar inseguranças inconscientes. Quando um homem sente uma conexão emocional verdadeira, ele pode ser confrontado por sentimentos que o desafiam de maneira profunda. O medo do envolvimento, da exclusão ou até mesmo da perda de autonomia pode surgir, levando-o a criar distância como um mecanismo de autoproteção. Esse afastamento não é necessariamente racional. Muitas vezes, é um reflexo de emoções não resolvidas. Além disso, o medo da vulnerabilidade é um fator determinante. Desde cedo, muitos homens são condicionados a reprimir suas emoções e a valorizar a independência como um sinal de força. A intimidação emocional, porém, exige uma abertura que pode ser desconfortável para aqueles que aprenderam a associar vulnerabilidade à fraqueza. Quando percebem que estão emocionalmente expostos, alguns recuam instintivamente, mesmo que sintam desejo e carinho genuínos. Outro aspecto relevante é o funcionamento do inconsciente coletivo, conceito desenvolvido por Jung. Esses armazenamentos inconscientes e arquétipos que influenciam a forma como homens e mulheres se relacionam. O arquétipo do herói, por exemplo, pode levar um homem a acreditar que precisa ser autossuficiente e não deve demonstrar fraqueza emocional. Assim, quando se vê envolvido emocionalmente, ele pode deliberadamente interpretar isso como uma ameaça à sua e se afastar. Esse paradoxo também se manifesta como uma luta interna entre desejo e medo. Quanto mais forte para a conexão emocional, maior pode ser a sensação de risco. Para alguns homens, a relação se torna um espelho que reflete inseguranças profundas que preferem não encarar. Diante disso, o afastamento surge como uma tentativa inconsciente de evitar esse confronto interno. Compreender essa dinâmica é essencial para lidar com o afastamento sem cair na armadilha da autodepreciação ou da frustração. A resposta para essa questão não é apenas no comportamento do outro, mas também na maneira como cada um lida com suas próprias emoções e expectativas. Nos próximos capítulos, exploraremos mais profundamente os arquétipos junguianos, o papel do inconsciente e como superar esses padrões para construir relações mais saudáveis e personalizadas. Para entender por que alguém se afasta apenas no momento em que sente desejo e conexão, é fundamental explorar os elementos do inconsciente que regem esse comportamento. Carl Jung compreende dois conceitos essenciais que ajudam a explicar essa dinâmica: a ânima e a sombra. Esses arquétipos, profundamente enraizados na psique masculina, influenciam as relações de maneira inconsciente, levando muitos homens a reagirem de formas aparentemente contraditórias. A ânima representa o lado feminino da psique masculina, ou seja, a parte emocional, intuitiva e sensível,
que muitas vezes é reprimida devido a construções sociais e culturais. Desde a infância, muitos homens aprendem que demonstrar emoções intensas ou se conectar profundamente com seus sentimentos é um sinal de fraqueza. Assim, quando se veem envolvidos em uma relação que os obriga a acessar essa parte de si mesmos, o choque interno pode ser grande. Em vez de abraçarem essa transformação, eles podem reagir fugindo, pois isso os coloca diante de uma identidade que não aprenderam a aceitar. Além disso, a forma como um homem se relaciona com sua ânima é influenciada pelas figuras femininas que marcaram sua vida, como mãe, irmãs ou primeiras experiências amorosas. Se houve traumas ou relações conturbadas, é possível que ele projete esses conflitos não resolvidos na mulher com quem se relaciona no presente. Isso pode gerar um misto de atração e resistência, levando-o a se afastar quando percebe que a conexão emocional se torna intensa demais. Já a sombra, outro conceito central na teoria de Jung, refere-se às partes reprimidas da personalidade. Tudo aquilo que um indivíduo não aceita em si mesmo e, por isso, esconde no inconsciente. No caso dos relacionamentos, a sombra pode conter inseguranças, medos e opiniões limitantes sobre o amor e a intimidação. Quando um homem se apaixona e sente que está se entregando, a sombra pode emergir de forma intensa, trazendo-lhe sentimentos de desamparo, medo da solidão ou até mesmo experiências passadas dolorosas. Para evitar esse confronto interno, ele pode se afastar acreditando que está fugindo do outro, quando, na verdade, está fugindo de si mesmo. Outro aspecto importante é a projeção da ânima. Jung afirmava que muitos homens, ao não integrarem sua própria sensibilidade e lado emocional, tendem a projetá-los nas mulheres com quem se relacionam. Isso significa que idealizam a parceira, atribuindo-lhe características que, na verdade, pertencem à sua própria psique. Porém, quando uma mulher se mostra humana, com defeitos e emoções reais, essa ilusão se quebra, gerando frustração e levando ao afastamento. O afastamento, portanto, não acontece por falta de desejo ou interesse, mas porque estar próximo significa lidar com camadas profundas do inconsciente que muitos não estão prontos para encarar. Esse processo de fuga não é racional. É uma ocorrência automática em um conflito interno não resolvido. No próximo capítulo, exploraremos como o medo da vulnerabilidade e os mecanismos de autossabotagem reforçam esse ciclo, tornando a busca pelo amor um campo de batalha entre desejo e medo. O medo da vulnerabilidade é um dos principais motivos que levam um homem a se afastar no momento em que mais deseja uma conexão profunda. Para muitos, entregar-se emocionalmente significa expor fragilidades, e isso pode ser assustador. Em uma sociedade que frequentemente associa a masculinidade à autossuficiência e ao controle emocional, demonstrar sentimentos intensos pode ser interpretado como um sinal de fraqueza. Dessa forma, ao se deparar com um relacionamento que exige abertura e entrega, o homem pode ativar mecanismos inconscientes de defesa, buscando distância antes que se sinta perdida nessa conexão. Esse medo da vulnerabilidade é muitas vezes enraizado em experiências passadas. Relações amorosas anteriores, traumas de infância ou até mesmo rejeições podem ter ensinado que amar significa correr ou risco de sofrer. Para evitar essa dor, a mente cria estratégias de autopreservação, mesmo que isso signifique evitar-se de algo que, no fundo, se deseja. Esse processo, que Jung chamou de autossabotagem, acontece porque há uma luta interna entre o desejo de proximidade e o medo de ser ferido. Assim, o afastamento não é necessariamente uma escolha racional, mas uma resposta automática programada pelas experiências anteriores. A autossabotagem também pode se manifestar de outras formas, como a idealização do relacionamento ou da parceira. Quando um homem cria expectativas irreais sobre o que deve sentir ou sobre como a relação deve ser, qualquer imperfeição pode ser vista como um sinal
de que algo está errado. Ele pode então se convencer de que a conexão não é tão especial quanto planejada, usando isso como justificativa para se afastar. Na realidade, esse comportamento é uma forma de evitar lidar com os próprios medos e inseguranças, projetando a responsabilidade no outro. Outro aspecto importante é o medo da perda de controle. Muitos homens sentem que estão apaixonados pelos tornados vulneráveis porque significa abrir a mão do controle sobre suas emoções. O amor traz consigo incertezas, riscos e a possibilidade de ser eliminado. E para alguém que busca manter o domínio sobre sua vida emocional, essa imprevisibilidade pode ser angustiante. Como resposta, o afastamento se torna uma tentativa de recuperar essa sensação de controle, ainda que traga sofrimento tanto para ele quanto para uma pessoa amada. Além disso, a presença da sombra, como discutido no capítulo anterior, intensifica esse ciclo. A sombra contém os medos reprimidos, as inseguranças e as opiniões limitantes sobre o amor e os relacionamentos. Quando uma intimidação emocional cresce, essas questões emergem do inconsciente, tornando o relacionamento um espelho que reflete tudo o que um homem pode ter evitado encarar. Para aqueles que não estão preparados para esse confronto interno, a resposta mais fácil é a fuga. Compreender que esses mecanismos são inconscientes é essencial para quebrar o ciclo da autossabotagem. O afastamento não é um sinal de falta de interesse, mas um reflexo da dificuldade de lidar com emoções profundas. No próximo capítulo, exploraremos como a individuação proposta por Jung pode ajudar a transformar essa dinâmica, possibilitando relações mais saudáveis e elegantes. Para romper o ciclo de afastamento emocional e construir relações mais saudáveis, é necessário um processo de autoconhecimento profundo. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o primeiro passo para superar o afastamento, como mecanismo de defesa, é considerar a existência da ânima e da sombra. Dentro de outro ponto essencial, é a ressignificação da vulnerabilidade. Muitos homens cresceram ouvindo que demonstrar sentimentos é um sinal de fraqueza, mas Jung nos ensina que aceitar nossa humanidade, incluindo as emoções reprimidas, é o verdadeiro caminho para a força interior. Ser vulnerável significa ser fraco, mas sim ter coragem para se expor de forma autêntica. Aceitar o medo, a incerteza e até mesmo o risco de sofrer é parte do amadurecimento emocional. A individuação também envolve o desenvolvimento da consciência emocional. Isso significa aprender a identificar e nomear os próprios sentimentos, em vez de apenas reagir a eles de maneira impulsiva. Quando um homem percebe que está se afastando não por falta de amor, mas por medo da entrega, ele pode interromper esse padrão e fazer escolhas mais conscientes. Ele pode se perguntar: o que estou sentindo neste momento? Por que isso me assusta? Estou fugindo de um problema real ou de um conflito interno? Essas reflexões ajudam a transformar respostas automáticas em decisões conscientes. Além disso, é fundamental aprender a diferenciar os medos internos da realidade do relacionamento. Muitas vezes, a ansiedade gerada pela intimidação faz com que a mente chore justificativas para o afastamento, como encontrar defeitos no parceiro ou acreditar que algo está errado sem motivo real. O desafio aqui é observar esses pensamentos e questioná-los. Essa percepção vem de um medo interno ou de um problema genuíno? Por fim, a cura desse padrão passa pelo desenvolvimento de um relacionamento mais saudável consigo mesmo. Aquele que aprende a se acolher, a lidar com seus próprios sentimentos e a aceitar sua humanidade, tem menos necessidade de fugir quando se vê diante do amor. Ele entende que o verdadeiro risco não está na entrega, mas na recusa em viver plenamente a experiência emocional. A individuação, portanto, não apenas transforma os relacionamentos, mas toda a jornada pessoal.
Ao integrar suas partes ocultas, o indivíduo se torna mais autêntico, mais consciente e mais capaz de amar sem medo. E é justamente nessa liberdade interior que se encontra a possibilidade de uma conexão genuína e rigorosa. Parece que inicialmente planejamos apenas 4 capítulos, mas podemos expandir a discussão com um 5º capítulo que aprofunde ainda mais a aplicação prática desse conhecimento na vida cotidiana. Vamos C. Compreender os processos inconscientes que levam ao afastamento emocional é um passo essencial, mas essa consciência por si só não é S. O primeiro ponto essencial é o desenvolvimento da autorresponsabilidade emocional. Muitas vezes, quando um homem se afasta no auge da conexão emocional, ele pode culpar fatores externos, como a intensidade do relacionamento, a personalidade da parceira ou a sensação de sufocamento. No entanto, a verdadeira raiz do problema geralmente está dentro dele. A autorresponsabilidade significa considerar que as emoções não são provocadas pelo outro, mas sim despertadas por algo interno. Em vez de culpar ou fugir, o desafio é se perguntar: o que essa relação está me mostrando sobre mim mesmo? Além disso, praticar a comunicação consciente pode ajudar a evitar mal-entendidos e afastamentos abruptos. Muitos homens, ao sentirem medo da vulnerabilidade, optam pelo silêncio ou pelo distanciamento sem dúvida, deixando o outro confuso e magoado. Uma alternativa mais saudável é expressar o que está acontecendo internacionalmente. Frases como: "Eu me importo com você, mas estou sentindo medo dessa proximidade", ou "Estou percebendo um conflito interno e preciso de um tempo para entender melhor meus sentimentos", podem transformar a dinâmica do relacionamento. Esse tipo de comunicação não apenas reduz o sofrimento de outra pessoa, como também cria um espaço para o autoconhecimento. Outro aspecto fundamental é aprender a lidar com a ansiedade emocional. Quando a intimidação cresce, é comum que surjam sentimentos de insegurança, medo do abandono ou da perda de controle. Para evitar que esses sentimentos levem ao afastamento impulsivo, é útil desenvolver práticas que acalmem o sistema nervoso, como a meditação, a respiração consciente ou até mesmo a escrita reflexiva. Pergunte-se: o que de pior pode acontecer se eu permitir essa conexão? Ajuda a trazer o medo para a consciência e reduzi-lo. A integração da ânima também é um processo contínuo. Isso significa que um homem precisa aceitar e valorizar seu próprio lado emocional e intuitivo, em vez de projetá-lo na mulher ou reprimi-lo. Quanto mais ele se conectar consigo mesmo, mais fácil será se relacionar com os outros de forma equilibrada, sem medo de se perder na relação. Isso evita tanto o afastamento quanto a dependência emocional, permitindo um vínculo baseado nas desvantagens e não na necessidade. Por fim, a chave para quebrar esse ciclo não é o entendimento de que o amor não precisa ser um campo de batalha entre desejo e medo. Quanto mais um indivíduo trabalha sua consciência emocional e se permite viver a experiência da intimidação sem fugir, mais ele se torna capaz de construir relações saudáveis e profundas. A jornada para o autoconhecimento nunca termina, mas cada passo dado nessa direção transforma não apenas os relacionamentos, mas a própria forma de existir no mundo.